E aí, galera, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso final desse trimestre, lição 13. E olha, vou falar para vocês, que lição desse trimestre nós passamos. Parábolas, uma melhor que a outra. Mateus, você sabe qual que você mais gostou aí das lições? Olha, é difícil a gente falar assim, olha, tem uma que é mais legal, que a gente gosta mais, né? Porque são histórias que estão na nossa vida desde sempre, né? São as histórias que ficam gravadas na nossa Exato. mente de alguma forma, né? Mas sempre a gente tem uma que a gente se encaixa melhor, tem uma mensagem diferente, que a gente acaba se tendo uma identifica, afinidade né? melhor, É né? verdade. E você, Fernando? Eu gostei bastante da do Bom Samaritano e essa daí também, Construindo sobre a Rocha. Massa. Eu também gostei. Eu não sei qual que eu gostei mais, mas eu gostei de quase todas. Enfim, parece que eu já apresentei a nossa mesa, mas eu não apresentei. Estamos aqui com o Matheus. O Matheus, ele é responsável pelas gravações, pela nossa chamadinha do nosso podcast. Ele é o nosso filmmaker. Que a gente Filmmaker. tanto fala. Ele é o nosso filmmaker. Isso, pra quem não conhece, ele que faz as filmagens, tá aí, Matheus. Fernando, E né? aí, galera? Que está todos os podcasts. E antes de nós começarmos a nossa recapitulação da lição, bora pra nossa vinheta. Voltamos aqui com a nossa lição, mas todos os podcasts nós temos feito essa rotina, né? E antes de nós abrirmos a palavra de Deus e nós começarmos nosso estudo da lição, nós vamos convidar Jesus para estar aqui com a gente para nós recapitularmos. Mateus, você pode orar para nós? Claro, vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de capturarmos uma lição que o Senhor tem algo para nos mostrar, algo para nos ensinar, Senhor. Amém. Esteja aqui presente, nos faça ter as melhores ideias e demonstre o seu poder sobre nós, Senhor. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Construindo sobre a rocha. Ali a gente vê uns lobinhos ali assoprando. Daí lembra daquela história Três porquinhos. dos 3 porquinhos, né? E fala lá, parece que soprou na palha, daí foi a primeira casa que foi embora. Isso. Depois soprou na madeira, né? Não deu certo. Aí ele começou a soprar na casa de tijolos. Nem que 1000 lobos soprem. O que você entendeu ali? Eu quero conversar com vocês sobre o que vocês entenderam ali sobre a tirinha. Quem quer começar? Pode começar, Matheus. Você que é o convidado de honra. Obrigado. Essa oportunidade de vir para cá, agora eu vou poder falar também. Bom, o que eu vejo dessa tirinha? Essa charge, ela traz de uma maneira bem assim, ilustrativa com a parábola, né? De certa forma, uma história que é contada pra gente quando criança, agora é uma história também que é da Bíblia, né? Se a gente for ver, é tão importante todo o enredo da história. Primeiro, a gente tem que ele se prepara de uma forma ruim e não se prepara da forma adequada, né? Que é o primeiro, vamos dizer assim, na história mesmo, o primeiro porquinho que faz a casa na palha. Sim. Que é uma casa sem estrutura, é uma casa que o próprio vento leva ou qualquer coisa ali poderia levar, né? Aí a gente tem um segundo que ele tenta fazer algo melhor, mas da maneira dele, que seria uma casa de madeira, vamos dizer assim, que também o lobo consegue destruir, derrubar. E aí a gente vai para o terceiro, que é o que se preparou, que teve um trabalho maior, que teve uma preparação maior. Ele se preocupou com a base, com a estrutura do que ele estava fazendo, né? Então, quando todos os outros precisaram de um apoio e precisavam de uma forma de se refugiar, foram para ele, porque ele tinha estrutura e ele teria segurança. Então, quando a gente traz aqui para a charge e fala que nem 1000 lobos soprem, quer dizer que por mais que 1000 lobos soprem ou qualquer coisa que aconteça, a base e a estrutura vai permanecer a mesma, né? Porque ele se preparou. Ele não foi algo que ele fez de qualquer forma. É uma coisa complicada de fazer, é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, só que teve uma preparação e ele conseguiu fazer, né? Aí, pegando o gancho do Matheus sobre a história dos porquinhos, você acha, Fernando, que os outros tiveram pressa? Porque, vou construir uma casa de palha aqui rapidinho, vou construir uma casa de madeira, porque eu tenho muita coisa pra fazer, né? Com certeza. Aí, no meu ponto de vista, o que essa tirinha trouxe é que a casa, no caso, somos nós, né? A casa somos nós, a rocha, que é a base, a parte da estrutura de baixo, é Jesus, o Espírito Santo, né, de Deus, e os lobos são o mundo, né? Então, no caso, se a gente não tiver com a nossa casa firmada, com o nosso corpo firmada em Jesus, qualquer coisa, pode ser esses 3 lobos que aparecem aqui na tirinha ou um só,
vai acabar nos afastando, tirando o nosso caminho certo, entendeu? Danificando a nossa casa. Que é o mais fácil, né? A gente, no mundo que a gente vive hoje, é mais fácil a gente sair da igreja do que a gente sair do mundo, né? Então, tipo assim, se a gente não firmar a nossa casa, a gente não vai conseguir seguir nosso caminho. E na Bíblia a gente cresceu assim, né? Passando historinhas, né, na televisão, na igreja, que pegou uma casinha, colocou em cima da areia, aí pegou uma casinha e colocou em cima ali das pedras, e o que estava em cima da rocha, ela continuou firme, o que estava em cima da areia, o mar levou. Essa é a história que a gente entende. Mas, se você pegar a Bíblia lá em Lucas 6,48, diz assim, vou pegar lá para vocês, 6,48, diz assim, ó. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. E aí, construir a casa sobre a rocha, nós sempre olhamos para esse texto, imaginamos uma casa construída, né, como eu falei, em cima da areia ou da rocha. Mas, na verdade, o texto não fala sobre aonde a casa está, se você parar para pensar. O texto, ela fala, e sim, aonde que está o alicerce dela, né? Se a casa está com um alicerce, ela está alicerçada no lugar exato, né, no lugar certo, automaticamente ela vai permanecer, né? Por exemplo, na areia, a areia ela tem milhões de para baixo, mas se ela tivesse chegasse no ponto certo, tivesse feito um alicerce perfeito, a casa também estaria firme. Então, o alicerce, ela diz muito sobre a nossa vida espiritual, né? Sim. Pode falar, Matheus. Não, é que assim, é exatamente isso. Quando a gente vai falar sobre o que é a fundação da casa, é isso, né? A gente sempre, acho que é muito fácil a gente, quando a gente fala, porque fala da areia, lembrar do mar, da praia, né? Porque assim, acaba se tornando algo que, por exemplo, quando a gente pensa na areia da praia, é algo que o mar leva. Então ela não vai estar mais ali. Ela não é uma base sólida, entendeu? Então, quando a gente fala da base da rocha, é algo que a gente tem certeza que é firme, é algo que a gente está fazendo sobre algo que vai estar lá, entendeu? Quando a gente vai falar mesmo de uma construção de uma casa, a primeira coisa e a parte mais fundamental é a fundamentação da casa, porque é ali que vai sustentar toda a estrutura que é necessária. Se a gente não fizer uma fundamentação boa ou algo que seja seguro, ela acaba que não tem uma estrutura para ela se prolongar por muito tempo. Quando eu estava estudando a lição, me veio muito a questão das construções antigas. A gente vê as coisas que continuaram através dos tempos, porque elas tinham uma base totalmente diferente. Exatamente. Quando a gente... E são milhões de anos, São né? milhões de anos. Quando a gente vê a fundamentação daquelas casas, daquelas estruturas, é uma fundamentação que aguentaria um prédio, Exato. entendeu? Então, é algo diferente, é algo forte, é algo sólido que faz com que você permaneça por muito tempo. É algo que te dá segurança, né? Uhum. Então, quando a gente está vendo aqui na lição, falar da profundidade que a gente tem a nossa fundamentação, a nossa profundidade da nossa base, entendeu? Ela vai ser rasa, que é sobre a areia, que facilmente pode ser levada, ou é sobre algo que é sólido, que vai ficar através do tempo e que vai te dar uma firmeza dentro de todo o contexto, as tempestades que podem surgir. Uhum. E fala aqui que o texto ele não fala sobre o chão que vemos, né? Mas ele fala sobre o alicerce que nós não vemos, né? E Jesus ele queria ensinar sobre a importância de viver em profundidade, né? Então, assim, fala aqui de se não se contentar com uma vida com conhecimento apenas superficial, né? Se a gente vê assim, vou ler isso aqui, Jesus, tá, beleza, um versículo tá ótimo pra mim. Isso não é uma coisa, uma profundidade na Bíblia. Você não vai ser conhecedor da Bíblia nunca, É algo né? raso, né? Exato. Vou ler só um versículo bíblico aqui, tá ótimo pra mim. Não, eu tenho que me aprofundar. E como que eu me aprofundo na Bíblia? Como que eu me aprofundo na palavra de Deus? Como que o meu alicerce tem que estar forte? Quando eu oro, né? Quando eu leio a Bíblia, quando eu procuro Jesus em todos os momentos, não é verdade? Isso vai fazer com que os fundamentos da minha vida, ela seja bem melhor, né? Então, assim, esse construindo na areia reflete muito sobre a vida de muita gente, né? A gente pensa assim, nossa, que bom que o fulano se batizou e tal. Não dura muito tempo, sabe? Aí tem alguns que a gente fala assim, nossa, se batizou e aquela pessoa é incrível, porque ela se
aprofundou na palavra de Deus. E quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente não ouve as pessoas ao nosso redor, a gente ouve o Espírito Santo. E quando a gente acredita também que a nossa base está sólida, né? E não está sólida no Espírito Santo, quando é qualquer problema que a gente tiver, o mínimo possível de problema que a gente tem, a gente acaba caindo, né? A gente acaba sofrendo por aquilo. E a gente vê que a gente colocou simplesmente a nossa segurança nas coisas terrenas, né? Terrestres. E a gente acaba vendo que nossa base não está tão sólida em Cristo, não está tão firme em Cristo, né? E a gente estava conversando, né? A nossa base vai ser construída firme. Isso aqui é um recadinho para os jovens também aí. Quando até as pessoas que a gente anda, sabe? Porque isso reflete muito no alicerce da pessoa, né? Eu tô andando com umas pessoas assim, assim e tal. E aí, as consequências dessas pessoas podem respingar em alguém, né? E automaticamente pode respingar em mim, pode respingar em você, pode respingar no Fernando. Então, a gente, alicerçado na palavra de Deus e Espírito Santo, a gente vai saber até com quem a gente anda, né? Isso diz muito sobre a nossa vida espiritual. E aqui fala assim, construa sobre a rocha. Nós somos convidados a não só ouvir as palavras de Jesus, mas também a nos aprofundarmos em seus ensinos, procurando fazer deles a própria base e estrutura da nossa existência. Então, essa lição aqui, ela tá muito boa, né? Não é só de estudar essa semana, é de você guardar a lição e quando você tiver dúvida de alguma coisa, você pegar a lição e comentar algo sobre ela também. Sim, né? e ela acaba sendo a última, mas eu acho que se ela fosse uma das primeiras, seria algo que traria também um Exato. grande ensinamento para outras coisas, né? Porque ela fala sobre a base, né? Ela fala sobre Jesus, sobre a pedra angular que ele é para nós, entendeu? Então a gente assim vai finalizando a lição de uma forma que a gente pode observar que tudo tá da nossa construção como ser humano, entendeu? Das coisas que a gente aprende, das coisas, da profundidade que a gente tem nos ensinamentos, da nossa profundidade de relacionamento com Deus e sobre as coisas que a gente traz pra gente, entendeu? Então, quando a gente for passar por dificuldades, a hora que as tempestades da vida vierem sobre nós, Exato. é exatamente onde que vai mostrar como a gente teve essa construção. Não Não é adianta, algo fácil, não né? adianta você buscar, Matheus, uma base sólida na tempestade, né? Porque na tempestade você não consegue É construir algo nada. que tem que vir antes, né? Exato. Jesus deixou bem direto, né, que ressaltou bastante aí, que a gente vai ter alicerces firmes na nossa vida, como alicerces fracos na nossa vida. Então vai designar nós, assim como ele deu os livre-arbítrios a gente fazer o que quiser da nossa vida, o que a gente quer da nossa vida. Se a gente quer firmar a nossa vida com um alicerce firme na palavra dele, ou quer usar um terreno instável, entendeu? Que não vai ter certeza daquilo que a gente vai ter lá na frente, né? Sim. E as nossas decisões diz muito, né? Pra gente obedecer, né? Obedecer a Jesus e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. E o grande conflito que na lição de sexta-feira fala sobre resistir no último grande conflito. O grande conflito é todos os dias, né? A gente vive uma batalha todos os dias, um grande conflito entre o bem e o mal. E basta a gente estar alicerçado para saber que lado que a gente vai estar, né? Então, essa lição dessa semana eu trouxe isso para nós, né? Foi uma lição maravilhosa. Espero que vocês estudem em casa, dá tempo, hoje é sábado, né? Dá tempo aí de vocês estudarem durante essa semana toda para vocês se aprofundarem um pouco mais na palavra de Deus, porque, gente, nada melhor do que você viver cheio do Espírito Santo e estar com o alicerce ao lado de Jesus. Porque essa vida tá tão difícil, né? O mundo que a gente vive, a cidade que a gente tá vivendo tá tão difícil, mas a gente tem que estar alicerçado ali para que a gente possa discernir o que é bom e o que é mal, né, ao nosso redor. Vocês querem finalizar alguma coisa? Não, eu só quero finalizar nisso mesmo que você falou, que essa lição desse trimestre diz muito que Deus quer que a gente se aprofunda na palavra dele, né? Que a gente quer que aprende realmente, não só que a gente sejamos só cristão de banco, que sabemos o que a palavra de Deus diz, mas não executamos, não se aprofundamos naquilo. Então, Jesus quer que a gente se aprofundamos na palavra dele e sim executamos, para a gente entender o que é o real cristianismo, né? Perfeito. Mas É isso, Matheus. Obrigado, Matheus. Chegamos pela sua ao presença. fim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam durante esse trimestre.
No próximo trimestre, nós teremos uma surpresa para vocês, né, Matheus, né, Fernando? Muito boa, muito Uma boa. surpresa muito legal e vai ser um formato diferente que nós vamos gravar, mas nós vamos gravar todas as semanas. E continue nos acompanhando no Instagram, no YouTube, ajude a divulgar com seus amigos aí pra gente espalhar a palavra de Deus para todas as pessoas e também aquelas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau. Mas...